E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a faturação algébrica, beleza? A gente já tinha visto um pouquinho da faturação numérica, e a faturação numérica consiste em decompor um número em fatores primos e escrevê-lo pela multiplicação desses fatores primos. Bom, agora na faturação algébrica a gente já não vai ter mais um número, mas sim uma expressão no qual a gente vai tentar escrevê-la na forma de um produto entre duas ou mais expressões, ok? Ou seja, a gente vai ter uma expressão algébrica e vai querer escrever ela na forma de um produto, na forma de uma multiplicação de duas ou mais expressões. Bom, o primeiro caso é o caso do fator comum. A gente já tinha visto ele um pouquinho antes, né? Em outros exercícios e tudo mais, mas hoje vamos falar mais profundamente sobre o que é o fator comum. Então, vamos imaginar aqui uma expressão, no caso, ax mais ay. A gente pode perceber que tem um fator, tem um número, ou uma incógnita, que se repete tanto na primeira quanto na segunda parcela aqui da nossa expressão. E esse fator, nesse caso, é o a. O a aparece tanto nessa primeira parte quanto nessa segunda parte. Então, o que a gente faz? A gente coloca ele em evidência. E esse fator que está em evidência, ele vai multiplicar outra expressão para retornar essa que está aqui do lado esquerdo. Ele vai multiplicar quem? Bom, para fatores aí práticos, ele vai multiplicar quem sobrou. Ou seja, se eu tenho ax aqui e o a já está em evidência, eu tenho que multiplicar por x. Portanto, aqui eu tenho que multiplicar por x. Já agora, aqui nesse segundo caso, a gente copia o sinal, né, que é uma soma. Nesse segundo caso, quem falta? O a já está em evidência. Quem que a gente tem que colocar dentro dos parênteses? O y. Portanto, o y está aqui. Bom, é fácil explicar assim, falando para vocês. É o que falta que você vai multiplicar. Mas, de forma geral, vocês têm que pensar da seguinte maneira. Aqui eu tenho um fator comum. O fator comum é o a. E para eu descobrir quem que eu tenho que multiplicar, quem que tem que ficar dentro do parênteses, eu faço o primeiro termo dividido pelo fator comum, beleza? Então, ax dividido por a vai me resultar em x. E ay dividido por a vai me resultar em y, ok? Vamos ver aí alguns exemplos sobre esse primeiro caso. Bom, aqui eu tenho 2x mais 2y, portanto, o meu fator comum aqui é 2. 2 aparece tanto nessa primeira parcela quanto nessa segunda parcela. Portanto, o 2 é o meu fator comum. Colocando 2 em evidência, a gente tem que multiplicar por quem que está faltando. Então, no caso aqui, por x. E aqui, como eu tenho uma soma, copio o sinal. E aqui, por y. Ok? Então, 2x mais 2y é igual a 2 vezes x mais y. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem fazer aí o chuveirinho para ter certeza se vocês faturaram da forma correta e vocês têm que chegar na mesma expressão que vocês tinham anteriormente, ok? Bom, vamos aqui para o segundo exemplo. Eu tenho 2x ao quadrado mais 6xy. Esse caso é um pouquinho mais, não diria mais difícil, mas um pouquinho mais complexo que o segundo, certo? Veja bem, vamos analisar aqui e vamos perceber quem é o nosso fator comum. Bom, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 6, mas vocês já viram que o 6 ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Então, se eu fatorar aqui este número 6, eu posso escrevê-lo como 2 vezes 3. Aí eu vou ter um fator comum aí aos dois números, que é o 2, ok? Portanto, coloco aqui o número 2 como fator comum em evidência. Agora, analisando a parte literal. Aqui nós temos x ao quadrado e aqui nós temos x vezes y. Eu falei para vocês que quando a gente tem
alguma parte literal que se repete, porém tem os graus diferentes, ou seja, aqui eu tenho x elevado ao quadrado e aqui eu tenho x elevado à primeira, eu vou sempre colocar em evidência aquele que tem o menor grau, ou seja, entre x ao quadrado e x, eu vou colocar em evidência apenas o x, ok? Que é x elevado à primeira. Bom, feito isso, a gente tem que pensar. 2x multiplicado por quem vai me retornar essa expressão aqui da esquerda. Então, se eu fizer 2x ao quadrado dividido por 2x, eu obtenho x. Ok, agora para a segunda parcela. Como é uma soma, eu copio o sinal. E agora eu penso, 6xy dividido por 2x dá quanto? Então, a gente tem aqui 6xy dividido por 2x. 6 dividido por 2 nos dá 3. Opa! Não sei por que ficou tão feio assim. Vou fazer novamente aqui. Vou fazer aqui embaixo. Então, aqui, 6xy dividido por 2x. Aqui, 6 dividido por 2 nos resulta em 3. X em cima, x embaixo, posso simplificar. E o y eu copio. Portanto, aqui a gente tem 3y, ok? Então, quando não for de cara, não for tão simples, o que a gente faz? A gente vai pegar o termo da esquerda, cada parcela da esquerda, e dividir pelo meu fator que está em evidência. Dessa forma, a gente consegue descobrir quais são os fatores, né, que tem que estar aqui dentro do meu parênteses, ok? Então, vamos aí para mais um exemplo. Então, eu tenho aqui 12x ao quadrado, y ao quadrado, menos 24x ao cubo, y à quarta, ok? Bom, olhando aqui de cara, a gente já sabe que 24 ele pode ser escrito como 2 vezes 12. Então, 12, que é a parte numérica aqui, ela vai ser o meu fator comum, uma vez que esse 24 aqui pode ser escrito como 2 vezes 12, ok? Então, percebendo que o 12 vai se repetir tanto aqui como aqui, a gente coloca ele em evidência. Beleza. Agora, analisando aqui a parte literal, vamos analisar o x. Aqui nós temos x elevado ao quadrado e x elevado ao cubo. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai sempre escolher aquele que tem o menor grau. Portanto, vai ficar em evidência o x elevado ao quadrado, ok? Agora, vamos analisar o y. Aqui eu tenho y elevado ao quadrado e aqui y elevado à quarta. De novo, a gente vai colocar em evidência aquele que tem o menor grau. Portanto, entre 2 e 4, o que tem o menor grau é o 2, obviamente. Então, quem fica em evidência é y elevado ao quadrado, ok? Deixa eu só apagar aqui, que ficou um pouquinho feio. Agora, a gente tem que pensar em qual número que vem, ou qual expressão que tem que ficar aqui dentro do parênteses para me retornar essa mesma expressão que eu tive aqui do lado esquerdo. Então, quando não é óbvio, o que a gente faz? De novo, a gente pega a parcela e divide pelo fator comum. Então, aqui, 12x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por 12x ao quadrado, y ao quadrado, me resulta em 1. Um número dividido por ele mesmo me resulta em 1, ok? Agora aqui, 24x ao cubo, y à quarta, dividido por 12x ao quadrado, y ao quadrado, vai me resultar em 2xy ao quadrado. Não ficou claro? Então, você vai lá e, de novo, escreve como uma forma fracionária que talvez te ajude a entender o que está acontecendo. Então, de novo, eu vou pegar o fator da esquerda, a minha parcelinha aqui da esquerda, e dividir pelo fator que eu coloquei em evidência.
Então, aqui, 24 dividido por 12 me dá 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado me dá x. E y à quarta dividido por y ao quadrado me dá y ao quadrado. Ok? É bem simples, né, gente? Então, esse é o primeiro caso, fator comum, ok? Vamos analisar agora... Ah, não, tem um exercício, né? Vamos fazer esse exercício aqui, que é da Universidade Federal Paraíba, acho que é. Desculpa, eu sou de exatas, gente. Enfim, ele fala assim: o número 3 pode ser cancelado sem mudar o valor da fração em qual expressão? Bom, olhando aqui para a expressão A, o 3 ele não é um fator comum em nenhuma das parcelas, né? Aqui eu tenho até um número aqui sendo somado, mais 3, aqui embaixo menos 3, só que ele não aparece em todos os meus elementos da minha fração. Já aqui na B, eu tenho 3x menos y sobre 3. Aqui eu até conseguiria simplificar alguma coisa, mas eu não conseguiria cancelar o 3, uma vez que ele não aparece em todos os termos, como um coeficiente de todos os termos aí da minha fração. Agora, na C, eu tenho 3x mais 3 sobre 3y. Então, eu percebo que aqui em cima no meu numerador, eu consigo simplificar essa fração, né? Eu tenho um fator comum, ou seja, eu tenho um fator que aparece tanto nessa primeira parcela, quanto nessa segunda parcela. E esse fator comum, nesse caso, é o 3. Então, escrevendo aqui como um fator comum, eu vou colocar o 3 em evidência. E agora eu faço 3x dividido por 3 me dá x, e 3 dividido por 3 me dá 1. Ok, fatorei o meu numerador. Agora, no meu denominador, eu já tenho uma multiplicação, eu já tenho um produto, que é o monômio 3y. Portanto, como eu tenho uma multiplicação tanto em cima como embaixo, eu posso cancelar esse 3 aqui. E aí, minha expressão fica x mais y sobre 3. Portanto, o número 3 ele pode ser cancelado na expressão C, aqui, ok? Bom, vamos para mais um exercício. Ele fala o seguinte: elevei um número positivo ao quadrado, subtraí do resultado o mesmo número e o que restou dividi ainda pelo mesmo número. O resultado que eu achei foi igual a... Bom, a gente não sabe qual número é esse, né? Então, esse número para a gente vai ser uma incógnita. Eu vou chamar de x, porque estou habituada a chamar de x, mas vocês podem chamar de coração, de y, de bolinha, do que vocês quiserem. Mas ele fala assim pra gente: elevei um número ao quadrado, elevei um número positivo ao quadrado, subtraí do resultado o mesmo número e o que restou dividi ainda pelo mesmo número. Então, o que ele está falando para a gente é que a gente tem essa expressão aqui, x ao quadrado menos x sobre x. Então, de novo, a gente percebe que a gente tem um fator comum, ou seja, um fator que se repete em ambas as parcelas aqui no meu numerador. Então, a gente vai fazer o quê? Eu tenho x ao quadrado menos x. De novo, vou colocar em evidência aquele que tem o menor grau, portanto, x elevado à primeira. Colocando x elevado à primeira em evidência, eu tenho que x ao quadrado dividido por x me resulta em x. Aqui, como eu tenho uma subtração, eu copio o sinal de menos e faço x dividido por x, que me dá 1, ok? Então, a gente já fatorou o nosso numerador, beleza? Então, percebam que aqui o que está acontecendo é uma multiplicação. Portanto, a gente pode cortar o x, a gente pode simplificar ele, ok? E por que o fator comum ele ajuda tanto a gente? Porque, na verdade, quando a gente tem aí
umas manipulações com frações e coisa e tal, quando a gente tem uma multiplicação em cima e embaixo, a gente pode simplesmente cortar. Estou usando aqui aspas, mas vocês nem estão me vendo. Mas a gente pode simplificar isso daí. Por isso que a fatoração é tão importante pra gente. Então, esse resultado aqui, simplificando aqui com esse x em cima e esse x embaixo, vai me resultar em x menos 1. E como eu falei para vocês que o x era o meu número positivo, o meu resultado vai ser o próprio número menos 1. Então, a gente tem aqui a alternativa C, ok? Bom, vamos falar agora do agrupamento. O agrupamento, ele é muito parecido com o fator comum, só que, na verdade, a gente vai ter mais de um fator comum entre as parcelas da nossa expressão. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um número n, um número qualquer, ele pode ser expressado por essa expressão aqui. ax mais ay mais bx mais by. Olhando aqui para essas duas primeiras parcelas, eu tenho que o fator comum, o fator que se repete, é o a. Então, a gente coloca o a em evidência. Então, aqui, ax dividido por a vai me resultar em x, como eu tenho uma soma, copio o sinal da soma, e ay dividido por a me dá y. Beleza? Só fizemos aqui, neste primeiro caso, um agrupamento, um fator comum, ok? Agora, nessas duas últimas parcelas, eu percebo que o meu fator comum é o b. O b se repete tanto aqui como aqui. Colocando o b em evidência, a gente tem que bx mais by pode ser escrito como b que multiplica x mais y. Beleza? Ok. Até agora, o que a gente fez foi apenas colocar o fator comum em evidência e fatorar isso daí. Só que olhando novamente, a gente tem outro fator em evidência. E esse fator em evidência, neste caso, não é apenas uma incógnita, mas sim uma expressão. E a expressão que está aqui em comum dos dois lados da nossa parcela é x mais y. Então, de novo, a gente vai fazer o que a gente chama de fator comum para este caso. Então, colocando x mais y em evidência agora, eu vou multiplicar por quem sobrou. Então, aqui, a que multiplica x mais y dividido por x mais y, me resta a. E agora, b que multiplica x mais y dividido por x mais y, me resulta em b. Portanto, essa expressão aqui, grandona, pode ser escrita pela multiplicação de x mais y vezes a mais b, ok? Então, o agrupamento nada mais é do que como se a gente estivesse fazendo várias vezes o fator comum, ok? Uma forma de representar esse número de uma forma mais simplificada possível. Então, vamos ver alguns exemplos? Bom, aqui eu tenho y ao cubo menos 5y ao quadrado mais y menos 5. Minha dica para vocês, até como estudante, às vezes a gente se perde, né? Porque no agrupamento é muito fácil você não conseguir enxergar o que está em comum com o quê. Então, eu sugiro para vocês que, de novo, que nem quando a gente fez com os monômios, a gente escreva os termos semelhantes próximos. Então, aqui tá meio bagunçado, deste lado eu só escrevi, só reorganizei, colocando quem tem apenas y de um lado e quem tem 5 do outro lado. Nada demais. Então, olhando aqui, y ao cubo mais y, o meu fator comum, o meu fator que se repete, é o y. Colocando o que tem menor grau em evidência, eu obtenho que, após a fatoração,
a fatoração do fator comum, eu tenho que y ao cubo dividido por y me resulta em y ao quadrado. Aqui eu tenho uma soma, portanto eu copio o sinal. E agora, y dividido por y, um número dividido por ele mesmo, me resulta em 1. Ok, agora vamos olhar aqui para este outro lado que envolve o 5. Observando aqui, eu tenho menos 5 deste lado, eu tenho menos 5 deste outro lado também. Então, colocando em evidência o menos 5, a gente tem que... Desculpa, gente. Menos 5y ao quadrado dividido por menos 5 me resulta em y ao quadrado. E menos 5 dividido por menos 5 me resulta aqui em 1, ok? Então, vamos parar, vamos analisar esse caso. De novo, a gente tem aqui uma expressão que se repete nas duas parcelas da minha conta. Então, colocando essa expressão, que no caso é y ao quadrado mais 1, em evidência, a gente tem que pegar a primeira parcela e dividir pelo fator da evidência, assim como a gente fazia no fator comum. Então, y que multiplica y ao quadrado mais 1 dividido por y ao quadrado mais 1 me resulta em y. E aqui, menos 5 que multiplica y ao quadrado mais 1 dividido para y ao quadrado mais 1 me resulta em menos 5. Se vocês tiverem facilidade ou de fato realmente entenderem o que está acontecendo, percebam que se a gente coloca o fator que é comum em evidência, a gente apenas vai ter que multiplicar por aqueles fatores que não estão em evidência. Então, aqui o y não estava em evidência, multipliquei por y. Aqui o menos 5 não era um fator comum, e eu multipliquei aqui por menos 5 também, ok? Mas caso vocês não entendam, de novo, façam a fração, que vai ficar bem facinho de vocês entenderem, ok? Vou apagar aqui e vamos ver mais um exemplo. Eu tenho aqui 2x mais AY mais 2y mais AX. Então, de novo, vou escrever quem tem o fator comum 2 do lado esquerdo e quem tem o fator comum A aqui do meu lado direito, ok? Colocando aqui o fator comum em evidência, eu tenho que 2x mais 2y pode ser escrito como 2 vezes x mais y, ok? E aqui, AY mais x, o meu fator comum é o A. Escrevendo A em evidência, eu tenho que essa expressão pode ser escrita como A que multiplica y mais x. Agora veja, y mais x, tanto y quanto x estão positivos. Então, é a mesma coisa que eu falar x mais y, beleza? Então, aqui nessa terceira linha, eu só reagrupei essa expressão aqui. Uma vez que y e x são positivos, se eu fizer x mais y, não tem problema, beleza? Aí, reagrupando, rearranjando isso daqui, a gente percebe que a gente tem outro fator comum. E essa expressão comum, aqui nesse caso, vai ser x mais y. Então, colocando x mais y em evidência, a gente vai ter que multiplicar por aqueles carinhas que não estão em evidência. Ou seja, o 2 que está aqui e o mais A que está aqui. Beleza? Se isso não for tão claro, de novo, basta só fazer a divisão que você vai chegar desses mesmos fatores. Para vocês verificarem se vocês faturaram de uma forma correta, basta fazer aí o chuveirinho e verificar se a expressão final resultante vai ser igual à expressão que vocês tinham no começo, beleza? Bom, eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E na próxima etapa a gente vai ver a diferença entre dois quadrados, ok? Beijo!